O filho de Sun Jin-woo encontra Exil, a demônio nobre do castelo demoníaco. Ela revela que sua família foi dizimada em uma rebelião dos demônios de nível baixo. Eles aprenderam uma forma de aumentar os seus poderes com um tipo de medicamento demoníaco, chamado Poeira Estelar. Suho agora é um aliado de Exil e descobre que ela é a descendente do monarca das chamas brancas Baran. O sistema avisa Suho que Exil é a última sobrevivente dos demônios nobres de puro sangue e pergunta se o garoto vai recrutar a descendente do monarca das chamas brancas como sua companheira de equipe. Suho fica surpreso. Exil é a segunda descendente de um monarca que ele conhece, a única demônio nobre que sobreviveu. Exil não entende o que está acontecendo, mas Suho sorri e aceita ela em sua equipe. O sistema alerta que, devido ao vínculo que ele possui com a descendente das chamas brancas, uma habilidade de vínculo foi criada. Essa é a explosão demoníaca. Suho pode receber energia da descendente das chamas brancas e então descarregar uma poderosa explosão. Exil fica surpresa. Ela diz que de repente tem uma janela de status aparecendo para ela. Suho então dizia: "Eu não sabia que isso acontecia, já que o Gray não consegue falar a língua humana para conversar comigo, mas acho que meus companheiros de equipe podem ver a janela de status também." Beru fica surpreso e Suho dizia: "Sim, a Exil se tornou minha companheira de time, como a descendente das chamas brancas." A mulher demônio fica surpresa. Ela não acredita que seria descendente do monarca das chamas brancas. Suho, Exil, Gray e Brock andam pela dungeon das sombras. Sung Suho dizia: "Vamos testar nossa nova habilidade de vínculo." Então Exil: "Está preparada?" A mulher demônio responde que sim. Suho então utiliza a habilidade de vínculo explosão demoníaca. Nesse momento, o corpo de Exil se transforma. Seus cabelos se tornam chamas brancas, seus olhos brilhavam e seu corpo fica completamente diferente. Ela passa por uma transformação e em suas mãos concentra uma poderosa magia elétrica completamente negra. Aquela energia se funde com o punho de Sung Suho. O garoto fica surpreso e diz: "Essa é a habilidade de vínculo da Exil." A garota rapidamente volta ao normal e cai no chão, após enviar sua energia para Suho. Ele fica surpreso e a garota caída diz que sua energia acabou, depois de usar a habilidade apenas uma vez. Sung diz para ela não se preocupar e então descansar um pouco. Seus olhos começam a brilhar. Ele manipula aquele poder em seu punho direito e diz: "Apenas um uso já consome toda a energia dela. Quão forte é isso?" Suho fecha seu punho e vendo aquilo Exil falava: "E pensar que poderia haver uma habilidade que eu mando toda a minha energia para o jovem monarca. Deve ser um ataque poderoso, estou certa?" Suho avança e desfere um soco na parede, porém o resultado não é muito empolgante. Ele e Beru ficam surpresos e a formiga das sombras fala que não foi um soco tão diferente do normal. Suho fala que ao menos é diferente da habilidade de vínculo que ele tem com o Gray. Exil fica surpresa. Esse foi todo o dano que ele conseguiu causar depois de usar toda a minha energia. Suho se pergunta se isso aconteceu porque o carregamento da habilidade estava em 0%. O sistema não explica como ele consegue carregar, então o garoto não sabe como usar. Nesse momento Beru fala que tem um pedido: "Posso comer os cadáveres dos demônios que você transportou para a dungeon das sombras?" Suho diz que não, ele trouxe os demônios porque gostaria de extrair suas sombras depois. Beru entende: "Você nunca usou a extração de sombras em demônios antes, que tal testar agora?" Suho estende sua mão e diz: "Ergam-se." Porém nada acontece. O sistema envia um alerta: a mana dos demônios é corrompida. A extração de sombras não é disponível. Suho fica surpreso ao saber disso e Beru conclui: até mesmo o monarca das sombras não consegue usar a extração em demônios, já que suas almas são corrompidas. É por isso que ele os invoca através de um contrato, igual o que ele fez com a Casa Ladir. Suho responde: "Não há nada o que possamos fazer com as almas corrompidas, então, Beru pode comer a todos." A formiga das sombras agradece e vemos Exil chorando. "Não acredito que ele me chamou de corrompida, mais que cruel." Suho se aproxima com uma poção em mãos e diz: "Aqui, vai se sentir melhor depois de beber essa poção." A garota agradece: "Sinto que estou sendo uma inconveniência para você." E Suho dizia, parando para pensar: "Você provavelmente não tem nenhum lugar para morar agora. Pode usar essa área da cidade livremente." Exil fica surpresa: "Jovem monarca, você está indo assim tão longe para me ajudar?" Uma parte da dungeon das sombras foi designada como território das chamas. A proprietária desse lugar é Exil Ladir.
Suho sorri e responde: você é minha companheira de time, não se apegue a esses detalhes. De repente, os dois ficam surpresos. Beru já havia comido os 3 demônios. Suho pergunta o que aconteceu e a formiga responde: jovem monarca, na memória dos demônios, encontrei uma pista sobre o apóstolo dos Itarim. Suho fica surpreso ao saber daquela informação. E Beru dizia: vou te contar o que vi nas memórias deles agora. Antes de falar sobre eles, tem algumas coisas que precisa saber. O pó estelar já está sendo distribuído na Terra, e as névoas flamejantes são monstros do universo exterior. Esse fica surpresa e está dizendo que o reino infernal não era o único lugar onde o pó estelar estava sendo distribuído. Suho fica surpreso ao saber que os névoas flamejantes são originais do universo exterior. Beru completa: seja destino ou consciência, os demônios que comi são relacionados ao Brock e à guilda da hiena, do campo da montanha Guanak. Esses demônios receberam o suprimento de humanos da guilda da hiena, que precisam ser corrompidos em névoas flamejantes, para que pudessem ser usados como materiais para o pó estelar. Há outros lugares que também está produzindo o pó estelar, e eles chamam esses lugares de fábricas. Para resumir o que aprendi, a guilda da hiena sequestra humanos. A guilda ceifador transporta os humanos sequestrados para as fábricas, e a fábrica então usa esses humanos para criar pó estelar. Tenho certeza que os Itarim estão por trás desses 3 lugares. Suho entende, tudo isso é relacionado à invasão dos Itarim. Porém, Beru revela algo mais. Foi um humano que criou esse sistema de produção do pó estelar. Suho fica surpreso. Quem seria esse humano? E Beru responde: descobri que um humano está ajudando o apóstolo dos Itarim, que está escondido em algum lugar na Terra. Essa pessoa é o vice-presidente da guilda Ceifadores, Lee Min-sung. Se o investigarmos, vamos conseguir chegar até o apóstolo dos Itarim. De repente vemos uma grande coletiva de imprensa na frente de um prédio. Alguém aparece saindo daquele lugar e vai até os repórteres. Esse é Lee Min-sung. Ele estava rodeado de seguranças e os repórteres diziam: Senhor Lee, eu gostaria de te entrevistar. Como foi a investigação da Associação de Caçadores? O homem responde: as investigações me consideraram inocente. Era o esperado, claro. Outro repórter então pergunta: o senhor realmente não sabia sobre o sequestro de pessoas feito pela guilda da hiena? Mesmo a guilda Ceifadores os patrocinando. Recentemente houve muitos caçadores morrendo no campo de Siu, que está sob administração da guilda Ceifadores. O que tem a dizer sobre isso? Lee Min-sung faz uma cara triste e responde: nós, da guilda Ceifador, apenas fizemos nosso melhor pelo mundo que foi jogado no caos, depois do grande cataclisma que aconteceu há 2 anos atrás. A razão por que patrocinamos a guilda hiena foi porque queríamos ajudar a guilda deles, que consistia principalmente de caçadores de rank D, a ficar mais forte e também ser capaz de ajudar o mundo. Mesmo a abertura do campo de Siu para caçadores de fora da guilda Ceifador também foi porque pensamos que seria um lugar onde novos caçadores poderiam ganhar uma boa experiência. Não sabíamos que as ações que realizamos com tão boas intenções iriam produzir um resultado desses. Se eu fosse mais cuidadoso administrando tudo isso, não teriam ocorrido tantas mortes. Os repórteres ficam surpresos e Lee Min-sung começa a chorar copiosamente. Suas últimas palavras são: me desculpem por ter causado tantos problemas. O homem segue seu caminho e os repórteres comentavam: se o que ele disse é verdade, então a guilda do ceifador é apenas uma vítima. Acho que sim, mesmo a associação de caçadores disse que eles são inocentes. A guilda Ceifador tem feito coisas tão boas até agora, não é verdade? Então eles não são basicamente heróis. Ao ouvir aquilo, Lee Min-sung sorri. Ele dizia em pensamentos: fazer uma atuação dessas é fácil para mim, que costumava ser a maior estrela da Ásia. Ainda tenho ótimas habilidades de atuação, mas deixando isso de lado, a associação de caçadores. Eu não estava esperando que aquele velho me mandaria embora sem muito interrogatório. Min-sung se lembra do presidente Wo Jin-chul. Ele dizia em pensamentos: não importa, parece que a associação de caçadores ainda não sabe que sou a origem do pó estelar, que está atualmente no mercado. Porém vemos que ao fundo alguém estava vigiando os passos de Min-sung. Aquele é Sung Suho, que dizia: então esse é o Lee Min-sung. Beru, o que acha? Sente a energia dos Itarim vindo dele? Beru fala que não sente nem um pouco. E Suho pergunta: isso quer dizer que ele não está sendo controlado pelos Itarim? Beru responde que sim, é isso mesmo. E Suho falava: bem, agora temos certeza.
Ele se prepara para atacar, mas Beru o impede. Você não pode fazer isso, jovem monarca. Sei que já derrotou alguns inimigos fortes, mas dessa vez vou arriscar minha vida para te impedir. A mana que sinto de Lee Min-sung. De repente, o vice-presidente da Guilda Ceifadores olha para trás. Ele pressente algo. Porém, Suho e Beru já tinham se escondido. Um dos membros da associação pergunta o que aconteceu e Min-sung responde que não foi nada. Beru então diz para Sung Jin-woo: você não está em um nível que possa derrotá-lo. Lee Min-sung é um caçador de rank A. Vemos uma garrafa de bebida e alguns petiscos em cima da mesa. Lee Min-sung estava com uma mulher que o abraçava. Ele pede para a garota ter calma e acompanhava as notícias pelo celular. O homem dizia: só por agir um pouco, a opinião pública mudou completamente. O vice-mestre da Guilda Ceifadores, Lee Min-sung, está livre das acusações pela associação. As contribuições da Guilda Ceifadores ao bem-estar público estão sendo reveladas uma por uma. A abertura do campo da estação de Seul é para o benefício dos caçadores novatos. Apesar do incidente da Guilda Hiena, o vice-líder Lee Min-sung continua com seus atos de boa vontade. Percebemos que naquele lugar estavam outros homens e mulheres, além de garrafas quebradas e um homem ferido caído no chão. De repente, uma mulher chega até ali e diz: oh, mas olha só quem é, o herói da indústria dos caçadores. Deveriam ter entrado em contato comigo primeiro, se iriam vir para cá. Vocês podem ir embora. A mulher manda as garotas e homens que estavam ali saírem, e Lee Min-sung dizia: estou em posição onde tenho que reportar tudo. A mulher responde que não, sabe que não foi isso o que eu quis dizer. Ela sorri e dizia em pensamentos: essa personalidade, nascida em berço de ouro, e agora é uma estrela coreana tão jovem. Bom, acredito que esse orgulho é compreensível. Claro, esse orgulho foi completamente esmagado depois do grande cataclisma. Apesar de haver uma grande comoção por causa de uma celebridade como ele se tornar um caçador de rank A, o motorista de Lee Min-sung tinha despertado como um dos raros caçadores de rank S da Coreia. Essa história foi publicada nos jornais e o foco acabou sendo em seu motorista. Foi esse o momento em que a hierarquia que sempre foi mantida com Lee Min-sung no topo foi virada de cabeça para baixo pela primeira vez. Mas de algum modo, seu motorista, Lin Tae-gil, criou a Guilda Ceifadores. A mulher queria falar de negócios e Lee Min-sung pergunta o que seria. Ela diz que ele não precisa fingir ignorância. Estava falando do pó estelar. Ela queria comprar alguns lotes desta vez. Isso seria possível? Min-sung responde: você não ouviu os rumores? O método de distribuição e uma das fábricas foram destruídas. Não tem como ter suprimento suficiente para fazer os lotes. Mas a mulher dizia: eu tenho certeza que o grande Lee Min-sung teria seus jeitos de fazer isso. Ele diz que vai tentar conversar com o seu sócio. Ele dizia: preciso encontrar aquele cara. Ele parou de cumprir minhas ordens recentemente, aquele garoto. Vemos então uma criança dentro de um prédio. Ele toca no vidro da janela. Seus olhos eram amarelos. E ao seu redor, vemos várias pessoas que possuem uma auréola amarela em suas cabeças. Esses são caçadores, controlados pelo apóstolo de Itarin, que seria aquela criança. Enquanto isso, na Dungeon das Sombras, vemos os Goblins atacando. Gray rapidamente derrota alguns deles, mordendo e arrancando seus braços e pescoços. Ezreal também estava treinando e atingia aqueles Goblins com sua lança. Do outro lado, Suho utiliza suas manoplas de vulcã para atacar. Os Goblins não tinham chance alguma contra esses três descendentes de monarcas. Sung Suho estava sério naquele treinamento e dizia: agora vou invocar a próxima rodada de Goblins. Beru observava e dizia em pensamentos: jovem monarca, ele deve estar se sentindo impaciente por causa do que conversamos agora há pouco. Nosso objetivo é obter informações do apóstolo dos Itarin e de Lee Min-sung, que está no topo da distribuição de pó estelar. Devemos assumir que uma batalha vai acontecer quando abordarmos Lee Min-sung. Suho pergunta como iria tirar a informação sobre o apóstolo dos Itarin. E Beru responde: se ele não nos contar, então é só comer ele e pegar a informação. O monarca das sombras permitiu que eu comesse humanos, contanto que fossem identificados como malignos. No entanto, isso acontece apenas se derrotarmos o Lee Min-sung.
quando estávamos visitando a Associação de Caçadores, vi caçadores de vários ranks, mas baseado em minha habilidade de detecção de força dos outros. Jovem Monarca, você é um rank C. O Gray é rank D, a Ezreal é rank C, e quando você e Gray se combinam, mal passam do rank B, enquanto também há diferença de força no mesmo rank. Normalmente 10 ranks D seriam necessários para derrotar um rank C. Ainda somos fracos demais para derrotar a guilda Ceifadores e o Lee Min-sung, que é um rank A. Ezreal pergunta qual o rank de Beero, e ele responde que é um general. Ela pergunta se ele não seria apenas um soldado, e Beero fica nervoso. Suho estava decepcionado com aquelas palavras, e por isso treinava arduamente. Ele completa a missão diária de limpeza de dungeon, e coleta as recompensas. Recuperação de condição, pontos de atributos mais 3, e uma caixa aleatória. Suho percebe que o valor não aumentou, mesmo depois de matar mais goblins. Ao que parece, a recompensa oculta era algo de apenas uma vez. Ele abre a caixa aleatória e obtém o item Anel das Cinzas. Com ele, seus sentidos aumentam em mais 5. Suho fica feliz, seus sentidos agora estavam com 29 pontos mais 5. E de repente, ele fica sério e percebe que isso não muda sua situação atual. Eventualmente, não vou mais ser capaz de subir de nível caçando goblins. E caçar os demônios também só aumentou o dano do chifre de Vulcan em 3%. Quero ficar mais forte e mais rápido, mas não tem muitos jeitos de fazer isso. Se eu quero subir de nível, acho que preciso entrar em dungeons e matar monstros. Em sua casa, Suho dizia: tudo o que tive hoje foi gente entrando em contato comigo para escavações e coletas. Acho que não tem como ninguém querer usar um rank E como eu em um time de ataque, mas entrar e invadir um portal é ilegal, baseado nas regras da Associação de Caçadores. Beero então pergunta enquanto a ser avaliado de novo na Associação de Caçadores. E Suho responde: um despertar duplo seria anunciado na página principal da Associação dos Caçadores. Então é melhor evitar esse tipo de coisa. Agora que sei que o apóstolo dos Itarim está aqui na Terra, quero evitar uma situação em que percebam minha existência e me usem como uma fraqueza do meu pai. Eu já não consigo derrotar Lee Min-sung. Se tivermos que lidar com o apóstolo também. Beero então fala: eu não acho que você precise ficar preocupado com o apóstolo dos Itarim. Se o apóstolo chegou aqui mais rápido que eu, então provavelmente ele não é tão forte, devido à influência da transferência dimensional. Suho fica surpreso ao ouvir aquilo, e Beero continua: para seres de outros universos usarem a transferência dimensional, eles devem possuir a rachadura dimensional. A parede exterior da rachadura dimensional é muito estreita, faz ser difícil para a mana passar através dela e também criar uma resistência. Mesmo se alguém tentar expandir a força às paredes externas, ela se restaura sozinha e muito rápido, então demora mais tempo e energia para alguém performar uma transferência dimensional, dependendo da quantidade de mana que ele tem. Essa é a razão porque o grande exército de Itarim que está lutando no universo exterior e o Monarca das Sombras não podem vir para esse universo tão facilmente. Suho entende. Para resumir, o apóstolo está muito fraco para fazer a transferência dimensional muito rápido. Vendo como o apóstolo não apareceu e só usou o Brock e os demônios, isso faz sentido. Se esperarmos que a invasão dos Itarim continue, agora seria a melhor chance de eu ficar mais forte. Beero se perguntava se estava na hora e se lembra de sua conversa com Sun Jin-woo, que disse: Beero, já que você não sabe a situação da Terra agora, vou deixar decisões necessárias e processos importantes sob sua responsabilidade quando estiver por lá. Se precisar de ajuda, pega isso e vá até ele. Ele definitivamente vai ser bem útil ao Suho de muitas maneiras. Jin-woo dá uma chave das sombras para Beero e voltando ao presente a formiga dizia em pensamentos: a outra razão pelo qual meu Lorde me deu essa chave, vou usá-la, jovem monarca. De repente, Suho se lembra de algo e diz: por que eu não pensei nisso? Tem um método para entrar em um portal sem atrair atenção, sem nem quebrar alguma regra da associação. Estava tão perto de mim. Ele pega seu celular e liga para alguém. Suho vai até um prédio enorme e tem uma reunião com um homem que diz: há quanto tempo, Suho? Acredito que essa é a primeira vez que nos vemos depois do seu despertar.
e estava me perguntando por que você de repente queria me encontrar. Não esperava que me trouxesse uma proposta de negócios. Você cresceu tanto. Suho responde: trouxe uma proposta para você em que não vai ter nenhuma desvantagem. Beru diz que era como esperado do jovem monarca e pensar que encontraria ele primeiro, a pessoa que meu lord mencionou, Yojin-ho. Aquele à frente de Suho é ninguém menos do que seu tio, Yojin-ho, o melhor amigo de seu pai Sung-jin-ho e marido de sua tia Jin-ah. Ele dizia: então está falando que quer que eu te ajude a entrar em um portal, é isso? Yojin-ho é o CEO da empresa Adinsoft. Eles desenvolveram um jogo com o maior número de logins simultâneos, 12.417.718 usuários. Um jogo de realidade virtual que ficou tão famoso que se manteve no topo por 4 anos desde que foi lançado. Esse jogo é o Beautiful World. Ninguém jamais imaginou que a pessoa que criou o melhor jogo na indústria dos games seria o filho mais novo e imaturo do conglomerado de uma certa família. Vemos o que aconteceu quando Suho entrou no prédio da Adinsoft. Um homem o aborda e pergunta: você é o Sr. Sung Suho e estava esperando por você. O nosso CEO me disse que ele tinha um convidado importante para hoje. Por favor, me siga. Essa era a primeira vez que o Suho visitava a companhia do seu tio e se pergunta por que existem tantos despertados trabalhando naquele lugar. O homem percebe que o garoto tinha essa dúvida e diz: nem todo mundo que passa por um despertar quer arriscar sua vida indo para dungeons. Com o pagamento certo, eles podem pegar missões ou trabalhar como guardas. Suho então pergunta: tem alguma missão que uma companhia de jogos iria pedir a caçadores? O homem responde que é um projeto no qual a companhia estava trabalhando atualmente, porém ele não poderia dar mais detalhes. Suho percebe que eles devem estar criando um jogo relacionado aos caçadores. Yojin-ho estava feliz, esperando por seu sobrinho. Já faz um tempo que eles não se viam e ele queria saber como Suho está. A última vez que soube alguma notícia sobre você foi no despertar na Universidade Coreana de Artes. Você sabe o quanto a sua tia se preocupa com você? Suho responde: tenho estado bem ocupado recentemente, então não pude dar notícias para vocês. Me desculpe. Yojin-ho dizia: mesmo assim, parece que você cresceu um pouquinho desde que nos encontramos pela última vez. Suho fala que poderia ser um surto de crescimento. Tio, pode dar uma olhada nisso. Jin-ho fica surpreso. Já faz um tempo desde que conversamos. Ainda assim, você já quer falar de negócios? E estava me perguntando o porquê de você querer se encontrar comigo tão de repente, mas não esperava que me trouxesse uma proposta de negócios. Você cresceu bastante. Suho fala que essa é uma proposta que seu tio não pode perder. E Yojin-ho entende. Suho quer ajuda para entrar em uma dungeon. O garoto responde que sim, se você puder me ajudar a comprar portais e recrutar membros de um time de ataque para atingir o necessário para entrar neles. Darei todos os cristais de essência mágica que droparem no portal para a Adinsoft. Posso limpar dungeons rank D e C facilmente. Yojin-ho fica surpreso. Pode fazer isso, mesmo sendo um caçador de rank E. Suho revela que tem um método para limpar dungeons sozinho. Jin-ho dizia: Suho, você sabe que eu também sou um despertado, e mesmo que eu seja um caçador de rank D, que é maior que o seu rank, não sou forte o bastante para ir em uma caçada em um portal. O motivo pelo qual você está indo tão longe para entrar nas dungeons é por conta do seu pai e sua mãe terem sido engolidos para dentro de um portal durante o grande cataclisma. Se esse é o caso, ainda estou contratando caçadores para isso, então espero que você continue esperando. Suho sabia que isso aconteceria. Beru pergunta se o jovem monarca pretende falar a verdade. Suho responde que sim, afinal, ele é a pessoa em que mais confia. Naquele momento, o garoto seriamente diz: tio, na verdade, eu sou um despertado que pode subir de nível. Jin-ho fica surpreso com essa informação e Suho continua. Há alguns invasores dos universos externos que estão se escondendo na Terra. Para conseguir pará-los, preciso matar monstros e subir de nível. Para conseguir parar essa invasão, preciso entrar nas dungeons e ficar mais forte. Yojin-ho surpreso pergunta: do que você está falando? Já ouviu falar sobre o meu novo projeto chamado Solo Leveling?
Suho fica surpreso com aquela informação e Jinho dizia: "Ah, agora eu entendi. Isso deve ser algum tipo de pegadinha de câmera escondida, onde você faz um pedido ridículo para ver o seu tio todo surpreso. O que você acabou de dizer é a história de um jogo que minha companhia está fazendo agora. Tem um despertado que pode subir de nível sozinho. Ele começa no Rank E, que é o mais baixo, e então supera tudo para chegar ao Rank S. Eventualmente, ele se torna o despertado mais forte e protege o mundo. Qual o sentido de manter isso em segredo, se alguém já te contou?" Suho fica surpreso. "Aquela é exatamente a história do seu pai", Jinho dizia. "De qualquer forma, se pretendia fazer uma pegadinha com os meus funcionários, você falhou. Você é inexperiente demais para me enganar." Bero então se aproxima e diz: "Você deve ter algumas memórias vagas do mundo passado." Jinho se assusta ao ver a sombra com cara de formiga e Bero pergunta para o jovem monarca se ele poderia ajudar. "Em um tempo esquecido, você foi um servo que seguiu o meu rei dentre todos os humanos. Você também viu a maioria das batalhas que o meu soberano lutou. Aqueles momentos poderosos e também estimulantes devem estar gravados na sua alma. É mais rápido fazer isso do que desperdiçar tempo com palavras. Esse é um presente do monarca das sombras." Bero pega a chave das sombras e a coloca no peito de Jinho. E naquele momento, suas memórias são destravadas. Dentro da sua mente, ele se encontra com o seu eu do mundo esquecido. Ele se lembra de quando conheceu Jinho e como sua amizade cresceu cada vez mais, completando diversas raids para tentar ser o novo mestre da guilda Yojin Arquiteturas, que estava sendo aberta por seu pai, se declarando para Jinho por ele ser como um irmão mais velho para ele e fundando juntos a guilda Ajin, a mais poderosa de toda a Coreia. E o Jinho, ao receber aquelas memórias de volta, começa a chorar. Suho pergunta o que Bero fez com seu tio e a formiga das sombras responde: "Não precisa se preocupar, ele simplesmente recuperou suas memórias do mundo passado." Jinho finalmente falava: "Agora eu entendo. A força que Jinho possuía não tinha limites. Você, o filho dele, também possui isso, estou certo?" Suho fala que sim, porém é um pouco diferente. Jinho então escuta a história de seu sobrinho e dizia: "O Deus do universo externo, e pensar que ele está protegendo esse mundo daqueles caras conhecidos como Itarin. Ele realmente está em um nível completamente diferente." Suho responde que sim, para conseguir parar a invasão dos Itarin, que está prestes a acontecer na Terra, preciso ficar mais forte o mais rápido possível. Jinho falava: "A situação já está tão urgente e você ainda me trouxe uma proposta de negócios. Você é bem apegado às regras, do mesmo jeito que seu pai era. Agora que entendi a situação, não devo te tratar como uma criança e oferecer proteção. Eu aceito a sua proposta." Suho fica feliz ao ouvir aquelas palavras. Isso era incrível. E em pensamentos, Jinho falava: "O Sun Jinho está aguentando esse desafio sozinho novamente, mas o motivo pelo qual ele permitiu que eu recuperasse minhas memórias é porque ele está me dando uma chance de ajudar. Você pode contar comigo para isso. Farei o meu melhor para ajudar o Suho." E depois disso vemos Sung Suho utilizando uma máscara negra feita de sombras. Ele estava prestes a entrar no primeiro portal que seu tio conseguiu. À sua frente estavam pessoas que tiveram um despertar. Eles eram pessoas comuns que não seguiram no ramo de caçador. Olhando aquilo, Suho dizia em pensamentos: "Esses são os membros do time de ataque que o meu tio contratou. Ele fez um ótimo trabalho, contratando pessoas só para alcançar o número mínimo de caçadores." Um dos caçadores estava com a perna quebrada e pergunta: "Você realmente vai me pagar só para estar nesse time de ataque, mas não preciso entrar no portal?" Suho responde que sim, é isso mesmo. O homem pergunta se ele realmente iria entrar sozinho. "Não sei o quão confiante você é nas suas habilidades, mas está sendo muito irresponsável subestimando os portais desse jeito. Bem, se achar que não consegue, sinta-se livre para nos chamar. Mesmo que meu corpo esteja nesse estado, ainda posso ser de alguma ajuda." Suho fica feliz ao ouvir as palavras daquele homem e agradece pela preocupação. "Se precisar de ajuda, avisarei vocês." O garoto entra no portal e dizia em pensamentos: "O meu pai fez várias coisas sozinho e ainda está vivendo essa vida agora. Ezio, Gray,
Suho invoca os outros sucessores dos monarcas e dizia: é por isso que nesse sistema de grupo que eu recebi, posso sentir o calor aconchegante por trás das intenções de meu pai, mas não quero que ele cuide de tudo sozinho. Vamos começar a subir de nível. À frente de Suho, vários golems de pedra aparecem. Ele e seu time partem para o ataque. Já é noite na Coreia e vemos um carro branco andando pelas ruas. Ele para em frente a um prédio e quem sai dele é ninguém menos do que Lee Min-sung. Ele diz para seu motorista esperar nessa vizinhança. O caçador rank A e vice-líder da guilda Ceifadores dizia em pensamentos: acho que já faz 3 meses desde que nos encontramos. Min-sung estava com uma máscara, mas mesmo assim o zelador daquele lugar o reconhece. Ele dizia: tenho a impressão que já te vi no noticiário. Você não é o vice-CEO da guilda Ceifadores, Lee Min-sung? O caçador percebe que alguém famoso como ele não consegue se esconder totalmente. Ele retira a máscara e sorri. Era importante criar uma boa imagem. Min-sung agradece o homem por reconhecê-lo e diz para ele ter um bom dia. O homem sorri à cena, dizendo que estava torcendo pelo herói dos caçadores. E em pensamentos, Min-sung falava: sim, aqueles olhos invejosos. É assim que as pessoas deveriam olhar para mim. Sou uma pessoa da mais alta elite que nasceu como filho do vice-CEO da construtora Yodin. Fiz minha estreia como celebridade bem cedo e tive sucesso bem rápido no mundo dos anúncios. Tive um sucesso muito acelerado e fiquei conhecido como o príncipe da Ásia. Depois do grande cataclisma, me tornei um despertado de rank A. Pensei que continuaria vivendo como um predador alfa, como fiz até agora. Até que meu motorista, Lin Tae-gil, despertou como um caçador rank S. Min-sung se lembra de quando Tae-gil revelou que havia se tornado um rank S. Ele ficou assustado e o motorista dizia: já que estou ficando velho, estou pensando em me tornar um caçador o mais rápido possível. Acho que sairei do meu emprego de motorista. Parando para pensar, você é um despertado de rank A. A Associação de Caçadores sugeriu que eu criasse uma guilda. Você gostaria de se juntar a mim? Min-sung estava furioso. Ele era um caçador de rank A, mas um mero motorista se tornou um rank S. A partir daquele dia, ele teve certeza de que o mundo iria acabar. A estrutura da pirâmide, que foi virada de cabeça para baixo depois do cataclisma. Tenho que restaurar a estrutura para sua forma original, mesmo que isso signifique juntar forças com o demônio. Lee Min-sung chega até um certo local daquele prédio. Ele encontra várias pessoas com sorrisos malignos e diz: tirem esses sorrisos nojentos dos seus rostos, antes que eu rasgue as suas bocas. Onde está o seu proprietário? Já faz um tempo desde que o proprietário voltou, e mesmo assim, ele não vai nem dizer oi. De repente, alguém chama por Lee Min-sung. Ele fica surpreso. Logo à frente, ele percebe diversos despertados que estão sendo controlados pelo apóstolo dos Itarim, um garoto que segura um livro. Min-sung surpreso dizia: é você, essa cor de olhos e esse cabelo. Você é o ser do mundo exterior. O garoto de olhos amarelos olha para o caçador que dizia: você era só um bebê da última vez que te vi. E pensar que você cresceria tanto desde aquela vez. Até sua mana aumentou. Você está crescendo bem rápido, assim como planejado. De repente o apóstolo responde: já te disse isso antes. Isso não é um crescimento, só estou recuperando a minha força para conseguir resolver o problema da transferência dimensional entre os universos exteriores. Eu dividi meu corpo original, parti minha força e personalidade em fragmentos e os mandei para este mundo. Dentre esses fragmentos, o primeiro a chegar aqui foi o mais fraco, a minha forma de bebê, e dá para dizer que o meu eu atual é a versão que se fundiu com o segundo fragmento que chegou aqui. Mesmo que minhas memórias permaneçam, a personalidade que tenho é diferente do ser que você conhecia. Min-sung diz que isso era muito complicado, e o garoto continua: para simplificar, estou pedindo para não agir de uma forma amigável demais comigo. Min-sung então responde: eu não me importo com sua personalidade. Você se lembra da sua promessa comigo, estou certo? O garoto responde que sim. Riqueza, fama e a remoção do caçador de rank S, Lin Tae-gil. Min-sung sorri e diz: está tudo certo contanto que se lembre. O garoto pergunta o que ele faz ali e o homem responde:
Não posso vir para minha própria casa. O apóstolo diz para ele não ir até lá sem ter um motivo especial. Min-Sung revela que tem um problema com a manufatura da poeira estelar. Recentemente, a guilda hiena, que nos provia carvão, e a fábrica de CEO foram destruídas. Então estou aqui para pegar reforços e toda a poeira estelar disponível. O garoto pergunta se elas foram atacadas. Como Min-Sung descobriu, ele soube que a pessoa que destruiu a guilda hiena era um caçador que vestia uma máscara e usava uma espada. O apóstolo então responde: Lee Min-Sung, foi você quem usou o método de manufaturar poeira estelar e criou uma rede de distribuição. Você não disse que esse sistema não teria problema algum? Min-Sung responde: criança, se nos preocuparmos com todos os tipos de problemas, seria impossível manter as coisas funcionando. O apóstolo fala que ele é um incompetente e pergunta: a minha personalidade anterior fez uma decisão errada ao te escolher como um peão. Nesse momento, Min-Sung fica furioso. Ele pega uma adaga e coloca na garganta do garoto. O caçador dizia: ei, ser do universo exterior, não sou uma casca vazia que sofreu lavagem cerebral igual você. Sou um caçador rank A que poderia te matar antes de você recuperar sua força. Se me deixar irritado, não sou o peão aqui, mas você é. Min-Sung encosta a adaga no rosto do garoto, que responde: os caçadores humanos determinam os ranks baseados na quantidade de mana e pensam nisso como um símbolo de força. Mas que bárbaro! De repente, o apóstolo desperta seu controle sobre o zelador daquele prédio. Min-Sung fica assustado. Começou a surgir mana de todas as direções. O apóstolo dos Starin estava controlando todas as pessoas daquele lugar, até mesmo mulheres e crianças. Min-Sung percebe que o ser do universo exterior fez lavagem cerebral em todos os humanos desse prédio. O garoto dizia: o motivo pelo qual a minha personalidade anterior determinou que você era necessário foi para o bem da sobrevivência. Agora que possuo força para sobreviver, a nossa relação pode mudar dependendo do quão competente você é. Todos os despertados naquela sala sacam suas armas e se aproximam do caçador de rank A. Min-Sung estava encurralado. Ele solta a adaga e diz: eu só estava brincando, não precisa levar isso tão a sério. Só estava testando se você poderia mesmo matar o rank S. O garoto diz que poupará a vida de Min-Sung, já que ele ainda é útil. Ele então dá para Min-Sung uma maleta de estimulantes que foram feitos condensando poeira estelar 100 vezes. Se você diluí-los, poderá produzir grandes quantidades de poeira estelar. Ela é diferente da poeira estelar que os caçadores de rank baixo podem usar. Se você usar como está agora, ela afetaria até um caçador de rank A como você. Que tal fazer um teste? Min-Sung fala que não está afim. Não usarei algo que não conheço. Eu posso ter liberado um monstro inimaginável na Terra, mas isso não é da minha conta. Min-Sung pega a maleta e vai embora dali. Ele pede para o apóstolo manter a sua promessa. De repente, o apóstolo dos Starin solta seu livro e diz: eu posso sentir. Outro fragmento chegará em breve. Assim que fundir com o fragmento da força, não precisarei ficar escondido. Quando essa hora chegar, a verdadeira invasão vai começar. De repente somos levados até onde está acontecendo a batalha de Suho e os outros descendentes dos monarcas contra a serpente gigante Hasaka. Gray acaba sendo atingido, mas Ezio consegue se esquivar. Eles se preparam novamente antes que a serpente pudesse atacar. Suho salta e segura seu pescoço. A serpente começa a se debater e Ezio fica preocupada com o jovem monarca. Suho, assim como seu pai fez no passado, começa a apertar o pescoço daquela serpente. Suas escamas começam a se quebrar e de repente a serpente gigante é derrotada. Vemos uma garota. Ela era um dos caçadores recrutados por Jin-Ho para ajudar seu sobrinho Sung Soo-ho a completar a equipe para entrar na dungeon. Ela dizia: isso realmente não é perigoso, certo? Receber 5 milhões de won por turno, só por esperar na entrada até que aquele cara saia do portal. E a única condição é não falar sobre o que vemos ou ouvimos aqui. Ainda não entendo por que estão pagando tão bem por algo tão simples. O caçador que estava de muleta e conversou antes com Suho responde à garota: bem, esta é a 4ª vez e até agora o dinheiro sempre entrou direitinho, não é? Caçadores fecham os portais pelo bem público, então não tem nada de errado nisso.
A mulher diz que mesmo assim se sentia desconfortável. O homem fala para ela parar de pensar nisso, porém em pensamentos ele dizia: isso realmente é meio estranho. Aquele garoto está limpando os portais sem levar nenhum minerador ou equipe de coleta. Se ele não está minerando ou coletando nada, como vai lucrar com os portais? Além disso, no começo, ele ia para portais de Rank D, mas agora está indo para portais de Rank C. O que ele está fazendo lá dentro sozinho? Nesse momento somos levados para dentro do portal e vemos os goblins das sombras minerando enquanto Beru gritava: não dá para se mexerem mais rápido. Ezio e Gray faziam a coleta. A garota demônio dizia: coletar os itens também exige mais habilidade do que eu pensava, não é, Gray? A propósito, o jovem monarca, ele foi enfrentar o chefe de Rank C sozinho desta vez. Será que ele vai ficar bem? No salão do boss, vemos Suho desviando dos ataques do inimigo. Ele estava bem mais rápido e enfrentava uma aranha gigantesca. Suho utiliza uma adaga para atacar. Aquele era o golpe Tempestade de Cortes. O efeito paralisia daquela adaga foi ativado, mas a resistência daquele monstro era alta demais. E o efeito foi cancelado. Suho estava surpreso. Ele resistiu a isso também. Queria testar o efeito de paralisia da adaga que consegui recentemente, mas parece que não funciona com aranhas. Aquela era uma adaga feita da presa venenosa de Kasaka, uma arma semelhante à primeira adaga de Sun Jin-woo. O veneno de Kasaka ainda está presente naquele artefato, concedendo efeitos de paralisia e sangramento ao atacar. Com o efeito de paralisia, o alvo atacado tem uma chance de ficar incapacitado. E com o efeito de sangramento, o alvo atacado perde 1% de vida por segundo. Suho parte para o ataque novamente e diz: no fim das contas, para derrotar insetos, usar as mãos é mais efetivo. Suho dispara a adaga contra a aranha gigante, porém apesar de atingi-la, a arma acaba ricocheteando, e Suho aproveita aquela distração e concentra sua mana no punho. Ele salta e desfere um soco no rosto daquele aracnídeo gigante. Suho então utiliza a autoridade do monarca para controlar a adaga à distância. Ele desfere vários cortes contra o inimigo, mais uma vez, e dizia em pensamentos: agora que eu evolui o suficiente para enfrentar um chefe de Rank C sozinho. Acho que da próxima vez vou tentar um portal de Rank B. Além disso, eu também me acostumei a usar a autoridade do monarca durante as batalhas. Não foi só meu nível que aumentou, minhas habilidades de combate também melhoraram muito. Agora que penso nisso, a habilidade autoridade do monarca eu só usava para mover objetos no dia a dia. O que aconteceria se eu a incorporasse nos meus ataques? Nesse momento, Suho utiliza a autoridade do monarca em si mesmo. Ele ataca com a adaga à distância e se impulsiona para mais alto ainda. Concentrando o seu poder no punho, desta vez o seu soco será revestido com o poder do monarca. Suho então desce em alta velocidade e mais uma vez se impulsiona com aquele poder. Atingindo a aranha como um míssil, Suho destrói completamente o inimigo. O sistema então avisa: você derrotou a aranha gigante Arachne. Você subiu de nível. O nível da habilidade autoridade do monarca também subiu. Suho estava cansado e dizia: usar dessa maneira exige bastante concentração, o que aumenta a fadiga. Vai ser difícil usar essa habilidade várias vezes seguidas. Ezio e Gray ficam surpresos. Suho se aproxima e diz: dependendo de como eu usar a autoridade do monarca, o estilo de combate pode se expandir de muitas formas. Ezio pergunta se o jovem monarca derrotou o boss. Suho sorri e responde que sim, ele voltou vitorioso. Beru dizia: agora posso ver que o senhor é mais do que capaz de fazer tudo sozinho. Fiquei até emocionado. Suho responde: Beru, você pode ir em frente e terminar de comer os cristais mágicos. Beru entende. E com isso, jovem monarca, já recolhemos todos os materiais das bestas mágicas. Suho diz que foi um bom trabalho. Ele vende os materiais diretamente na loja do sistema e consegue ganhar muitos pontos de gold. Beru também percebe que o nível do jovem monarca já está próximo de um caçador de rank B.
Suho fica surpreso. Eu subi 8 níveis desde a última vez, então faz sentido. Suho agora estava no nível 28 e Beru completa. Além disso, à medida que o jovem monarca fica mais forte, sinto que eles também estão ficando mais poderosos. Ezio falava, com certeza, quanto mais eu luto, mais sinto meu corpo recuperando a força. E Gray também latia concordando com aquilo. Ezio, apesar de não ter bebido nenhum tipo de sangue, se pergunta o porquê ela estaria recuperando o seu poder. Suho diz que tem algo mais importante do que isso. Agora ele consegue ver o nível de seus companheiros de equipe. Ezio está no nível 19 e Gray está no nível 17. A garota responde, é estranho que tenhamos níveis, pois nós não somos jogadores como o Sr. Sun Jinwoo ou o jovem monarca. Suho pergunta se ela também conseguiria ver a janela do sistema, mas a garota acredita que não. Suho então dizia em pensamentos, mesmo que não possamos distribuir pontos de status, será que subir de nível aumenta as suas estatísticas? Isso pode ser bom, assim eles ficariam ainda mais fortes. Porém, esse sistema de companheiros de equipe ainda é muito misterioso. Vamos verificar se vocês realmente sobem de nível. Ezio fica surpresa e pergunta como fariam isso. E Suho sorrindo responde, como assim? Vamos fazer mais algumas raids e assim sanarmos essas dúvidas. Gray fica assustado com aquilo, afinal ele estava bem cansado. Ezio também estava assustada e diz, mas hoje? Mas já fizemos 2 raids e você quer fazer outra? Suho então responde, bem, podemos adiar por hora e fazer a missão diária primeiro, o que acham? Beru dizia, jovem monarca, cuidado para não se viciar com tudo isso. Suho então entra na Dungeon das Sombras, junto de seus aliados. Porém, ao chegar ali, ele se assusta. O intenso portal vermelho se abre à sua frente. Ezio gritava. Uma fenda surgiu na Dungeon das Sombras. Suho tenta se proteger do poder que aquele portal emanava. Ele dizia, está muito quente. Será que isso está acontecendo por influência do portal? Beru, é possível que um portal apareça dentro da Dungeon das Sombras? A Formiga das Sombras responde que não sabia informar sobre isso. Então o sistema notifica Suho com uma missão de emergência. Uma fenda dimensional foi detectada. Viaje pelo portal conectado e elimine a causa da fenda dimensional. Suho fica surpreso. Essa é uma missão de emergência, mas de repente ele sorri e diz, aqui, Ezio e Gray, peguem isso. O jovem monarca joga 2 casacos para os seus companheiros. Ezio pergunta o que seria isso. Aquele é um manto térmico que bloqueia parte da luz solar direta e protege contra o calor. Suho também veste um manto desses e dizia, eu estava querendo fazer mais uma raid de qualquer forma, então isso veio na hora certa. Não é verdade? Vamos entrar no portal. Ao entrar no portal, Suho e seus companheiros chegam a um deserto gigantesco. Essa era a Dungeon de Campo do Egito, o campo da pirâmide. Vemos outros caçadores e alguns veículos que estavam naquele local. O caçador Rank B, chamado Hyosing, da Guilda Azura, estava junto de seus companheiros e discutiam com caçadores de outra guilda. Ele dizia, isso é um abuso, mandarem a gente sair da dungeon assim de repente. Nós da Guilda Azura chegamos aqui primeiro. O outro homem então responde, e o que importa é quem chegou primeiro? Essa é sua última advertência. A partir de agora, esta dungeon de campo pertence à nossa guilda. Se tiver algum problema com isso, consideraremos como uma declaração de guerra. Ryo fica apreensivo e dizia em pensamentos, droga, logo aqui tivemos que encontrar a guilda Scavengers. O homem à sua frente se chamava Randolph. Ele era um caçador de rank A da guilda Scavengers e dizia, pois diante de um poder esmagador, nada mais importa. Ryo gritava para que seus aliados se preparem para o combate. Eles iriam lutar contra Scavengers. Randolph não estava nem sequer preocupado, mas de repente, alguém interrompe aquele confronto. Quem chega ali é Sung Suho, que dizia, ei, me desculpe o incômodo, mas onde eu estou? Suho estava ao lado de Gray e Ezio e confuso se perguntava onde está. Não perca o próximo capítulo de Solo Leveling Ragnarok aqui no canal. Comente o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.